Maravilhoso, né? Mas algumas pessoas passam pelo divórcio. E aí? E aí é que a doutora Sandra Daniotti está aqui para explicar tudo pra gente. E não é bem assim. Que não é bem assim. Regina Volpato. Tá belíssima Que você. prazer. Escuta, fica aqui. Vai ter Fico. depois uma torta de amendoim. Obrigada pelo do convite. Stefano. Olha, nossa, Stefano, ai meu Deus. Me diga uma coisa, quando casa é meu bem e quando separa meus bens. Meus é assim bens mesmo? pra cá, meus bens pra lá, sim. E tem que pensar tudo antes pra não dar aquela confusão familiar, né? Que envolve todo Como mundo. assim tem que pensar tudo antes? Tem que pensar, fazer um pacto antinupcial. É possível hoje fazer isso. Decidir, né? Então a questão é assim, mas eu faço pacto antinupcial, isso pode me garantir que aqueles bens que eu já tinha vão ficar comigo, eu vou ter que dividir, em que circunstâncias eu tenho que dividir? Então por isso é sempre importante você fazer uma constatação de todos os bens que você tem e contratar um profissional para te ajudar nessa hora. Isso né? quando na hora de casar, antes de pensar. Casar. Isso, Antes. já pensou em casar? Já vai. Hoje nós temos contratos de namoro. Né? Até É de namoro? Namoro. Então faz um contrato de namoro. É união estável? Vive em regime de união estável? Faz um contrato. Vai casar? Existem bens anteriores? Já foi casado? Já tem uma divisão anterior? Faz um pacto antinupcial, estabelece as regras, fica tudo muito mais fácil. Tá. Né? Vamos às perguntas do pessoal Vamos de casa lá. e as dúvidas vão sendo esclarecidas com a doutora Sandra. Não é bem Não é assim, bem assim. Daniotti. Vamos lá. Primeira pergunta, assim que aparecer no telão, a Célia. Meu marido quer o divórcio. Não concordo, mas ele diz que vai dar entrada no cartório. Ele pode fazer isso sem o meu consentimento? Aí existem duas palavrinhas assim importantes. Então, cartório sem o meu consentimento. Então, cartório, que eu entendo, Regina, é o divórcio extrajudicial. Então, não vai fazer judicial, não existe consentimento, não existe acordo entre as partes, vamos para o judiciário e lá o juiz vai decidir. Em cartório tem que haver o consentimento, as duas partes têm que se entender muito bem, tem que saber o que foi feito. Existe hoje uma questão, ele diz assim, eu vou lá, eu vou no cartório e vou dar entrada sozinho. O que eles chamam hoje de divórcio unilateral, o que não está sendo utilizado adequadamente. Então, dá entrada e aí o cartório vai decidir, olha, ele não quer mais ou ela não quer mais e nós vamos decretar o divórcio por instrumento público em cartório e a outra parte nem se pode se manifestar, diz não quero, porque tem os motivos porque não quer. Então, se um não quer, vai em juízo, ou seja, no Tribunal de Justiça, no Judiciário, que aí vai ser feita a decisão, vai ser feito ou um acordo ou por sentença e sem prejuízos, né? Então, aqui aquela história de que quando um não quer, dois não brigam, não resolve, brigam sim. Brigam sim, exatamente. Então, Regina, por exemplo, vai entrar com esse pedido de divórcio no cartório. Aquele não quer. Você sabe se tem algum bem que está sendo sonegado? Não é verdade? Porque às vezes está escondendo, está no nome tá no nome de terceiros, tem valores, tem questão de pensão alimentícia que não foi paga. Então não quero que seja assim. Então vamos para o judiciário, apresentem as provas, documentos e aí o juiz é que vai decidir. Tá bem? Próxima pergunta, enviada Vamos lá? pela Rita. Descobri que estou sendo traída. Tenho as provas. Preciso da assinatura dele para pedir o divórcio? Posso pedir separação de corpos? Olha só, descobriu que está sendo traído. Então, essa fidúcia, o que é fidúcia? Essa confiança que existe entre os dois, porque você vive com uma pessoa, tem que ter, no mínimo, confiança. No mínimo. Né? Amor, confiança. Senão é dormindo com o inimigo, né? É dormindo com o inimigo, exatamente. Então, não existe uma dessas situações, então não tem por que manter. Precisa da autorização do outro para ingressar com pedido de divórcio? Não, porque quando um não quer, você não é obrigada a manter esse relacionamento. O grande problema é, peço divórcio e mantenho vivendo na mesma casa, debaixo do mesmo teto, que aí é o problema, porque se já deflagrou essa situação do divórcio, vai ser quase que impossível a manutenção. Então, o que a gente fala? É possível ingressar com pedido de separação de corpos? Separação de corpos que fala de corpo mesmo. Separou? É possível sim. E os motivos, como ela diz assim, eu tenho as provas, então na separação, no pedido de separação de corpos, que é feito judicialmente, não é em cartório, tá? Cartório que a gente diz extrajudicial, junta-se essas provas e pede a separação de corpos para quê? Para requerer o divórcio. É possível sim, tá? Mais uma pergunta. Marta. Eu e meu ex-sócio em uma empresa tivemos um grande prejuízo por conta de erro do fornecedor. Meu ex
entrou com ação. Não constou do divórcio este processo e agora soube que ele fez um acordo. Eu tenho direito? Tem direito sim. Sabe por quê, vou dizer? Porque quando estava casado, então era sócia, tinha empresa em comum, não precisava nem ser sócia. Mas vamos dizer assim, tem uma empresa em comum, ou tem coisas, matérias em comum, um imóvel, etc e tal. Ingressou com uma ação pedindo um ressarcimento de danos, tem algum valor a receber? E isso foi feito na constância do casamento. Se existe alguma ação em trâmite, as pessoas acabam não levando isso para o divórcio na partilha, porque às vezes está só no nome do marido ou só no nome da esposa. Às vezes é má fé. Às vezes é má fé. Então, o que acontece? É possível que depois lá na frente fala, puxa vida, mas existia esse processo e a parte sonegou, a parte não juntou, a parte não ventilou isso. E aí, fazendo uma pesquisa, descobre e que a parte recebeu um valor. Era casado? Tem direito. Então, o que você vai fazer? Vai ingressar, já foi feito o divórcio, já tem sentença, sim, mas já tem sentença, não tem como, tem sim. Então, você vai ingressar com uma ação, pedindo, é uma ação de sonegados, então você vai pedir para que traga aqueles bens que foram sonegados, em especial esses valores da ação que foram recebidos, e peça a sua porcentagem, que é de 50%, metade, eu não sei como foi estabelecido, e pede para que o juiz chame, olha, assim, você sonegou e ela tinha direito. Então agora você tem que prestar conta desses 50% e vai ter que pagar, de uma forma ou de outra. Mais uma pergunta. Roberval. Tenho 60 anos, sou viúvo e vou me casar de novo. Minha nova esposa terá direito a todo o patrimônio que já possuo? O que posso fazer? Eu emendo. O que ele pode e deve fazer? E deve, exatamente. Então veja aqui, ó, nós temos algumas circunstâncias, 60 anos, já teve uma vida, já teve, ela é viúvo, já adquiriu patrimônio anterior, então a gente tem que analisar todo o quadro, exatamente. E vai se casar de novo. E provavelmente tem herdeiros. Então, veja, não é justo que a nova pessoa venha para a sua vida e que, às vezes, essa nova pessoa também tenha um histórico anterior, né? Então, para evitar aquela coisa, eu sempre faço a pergunta, olha, mas ama mesmo você de verdade? Se ama, vai poder fazer um pacto, vai fazer um documento, não é isso? E tendo ciência que aqueles bens que você tinha anteriormente não farão parte do patrimônio em comum dessa nova união. Mas não é mais que questão de amor, é uma questão de boa dignidade, fé, boa né? fé, exatamente. Se você já tem tudo isso, eu vou casar com você, o que é seu, que é meu é meu, vamos viver o amor. Exato. E aí eu digo assim, mas fica chato apresentar isso. Não, não fica chato pelo seguinte, você já tem uma vida anterior, já tem um patrimônio, não é isso? Então, se não existe má fé, Regina, vai assinar. Claro. Vai assinar e vai resolver o problema. E aí, estamos 0-0, tá tudo ok. A grande pergunta, eu vou ter que falar aqui, eu vou incluir aqui uma história, porque, por exemplo, você faz o pacto antinupcial, então os bens que você tinha anteriormente não farão parte do montante que você eventualmente venha a dividir num divórcio, ok? Divórcio não divide. Mas no caso de falecimento, divide, né? Tem a participação. Então, o que a gente sugere? Consulte um profissional para incluir uma cláusula, eventualmente, nesse pacto, onde as partes abrem mão desse auxílio mútuo em caso de falecimento. Em caso de falecimento. Mas isso vale, então, para qualquer idade, porque, né? Exatamente. Para morrer basta estar vivo? E vamos incluir mais? Aqui fala 60, então está incluso no Estatuto do Idoso. Mas nós temos na lei, o código, ele prevê o seguinte, 70 anos não pode casar com o regime da comunhão parcial, tem que ser separação total de bens. Então, mesmo na separação total de bens, no falecimento, você pode vir a ter problema, a família pode vir a ter problema. Diz, puxa vida, mas tinha separação, mas agora vai participar dessa divisão? Então, esclareça tudo isso. Porque, às vezes, você vai no cartório e você não tem essa informação. Né? Então, um profissional de sua confiança vai dizer, olha, faça dessa forma, faça assim, você quer que participe? Porque tem casos, Regina, que às vezes a pessoa não tem herdeiros e diz assim, olha, não quero deixar minha companheira, minha nova esposa desamparada. Vale ao contrário? Meu companheiro, meu novo esposo? Sim, boa.
Então, não quero... Hoje as mulheres ganham mais em algumas exatamente. situações. Boa, Regina, isso mesmo. Pode para os dois. Então, assim, não quero que desampare o meu companheiro, a minha companheira. Então, o que vai ser? Olha, a casa que nós vivemos, eu quero que permaneça. Desde que não prejudique direito dos herdeiros, pode sim fazer um documento. Use de todos esses instrumentos, inclusive testamento, pegue a assinatura dos herdeiros, concordância, para nenhum ficar prejudicado depois. Perfeito. Falei, doutora Sandra, não é bem assim. Daniotti, advogada, explica tudo, esmiuça os detalhes que a gente nem imagina, mas a experiência, né, doutora Sandra? A experiência é assim, caso a caso, né, Regina? Cada caso é um caso. Você fala assim, não, mas eu sei, ninguém sabe tudo. A gente sempre, uma pessoa traz uma novidade, uma pergunta, e aí você estuda e vai aprendendo. Isso é muito bacana. Estudando sempre, 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 sempre. E-mail da doutora Sandra Daniotti, sdaniotti@uol.com.br. sdaniotti, 2 T's, I. sdaniotti@uol.com.br. Telefone da doutora Sandra Daniotti, 11 3857 5778. 3857-5778. Mas ela não vai embora, ela vai ficar aqui. Obrigada, o Regina. Insta. Qual que é seu Insta? Sandra_Daniotti. Daniotti com 2 T's. Exatamente. Facebook Sandra Daniotti tem 2 páginas, uma está esgotada, a outra está em andamento. Tá. Adiciona que você vai ver. E toda a luta que a gente tem aí em benefício das crianças que sofrem e tudo mais. Nossa, as pessoas me perguntam, mas por que você só fala, não aparece escrito? Também não sei. O que eu sei é que todo mundo que participa do programa tira foto no Insta aqui do Mulheres. Aí, pelo Insta do Mulheres, você consegue chegar no profissional. E já está lá. Combinado? Obrigada, viu, Regina? Não vai embora não, você vai ficar. Vou ficar sim. Muito Comer obrigada pelo torta. convite. Um beijo para todos. Até viu? já já.